Doutora, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Você consegue me ouvir? Sim, sim. Consigo te ouvir, consigo te ver bem. Maravilha, maravilha. Bom dia. Bom dia, Matheus. Então, eu queria, eh, fazer, né, o objetivo aqui é a gente falar um pouco sobre a sua experiência com a prova, né, por que que você fez a prova, como é que você chegou até o preparatório, como é que foi. Então, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre você, a sua Tá área, onde bom. você está. Beleza. Bom, meu nome é Matheus Bahia, eu sou veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu trabalhava como veterinário no Brasil até o ano passado. E no ano passado eu entrei em um projeto para abrir um hospital veterinário em Orlando, aqui nos Estados Unidos, na Flórida. E eu me mudei para cá com o meu sócio para a gente abrir esse hospital. E além de abrir o hospital, além de ser um dos donos, eu tenho vontade também de atuar como veterinário nesse hospital. Só que para fazer isso eu preciso validar o meu diploma de veterinário aqui nos Estados Unidos. E para fazer esse processo, ele é composto por algumas provas que uma dessas provas eles aceitam, é uma prova de inglês, e o TOEFL é uma das provas aceitas, né? Eles aceitam o IELTS, o CAEL ou o TOEFL. E eu optei por fazer o TOEFL para que eu iniciasse esse processo de validação, porque a primeira etapa da validação é exatamente você mandar o resultado da sua prova de inglês. Então, foi por causa disso que eu busquei e aí algumas informações. Eu já tinha feito o curso de inglês normal, digamos assim, né, sem ser Uhum, preparatório para a prova do TOEFL. Já tinha feito intercâmbio, tinha morado nos Estados Unidos quando era mais novo para estudar inglês. Mas o meu inglês estava um pouco enferrujado, assim, porque é aquela história, né? Eu estudei, fiz intercâmbio, mas morava aí no Brasil, consumia inglês, porque lia muita coisa em inglês por ser veterinário, então tinha muito artigo uhum. científico que eu li em inglês. De vez em quando eu conversava com alguns professores, né, americanos, tudo, mas não era uma coisa que eu fazia todo dia. Então o meu inglês estava um pouquinho enferrujado quando eu precisei fazer essa prova do TOEFL. E eu fui buscar algumas opções, até que, graças a Deus, eu te encontrei. E foi uma experiência muito boa. Mas houve algum motivo, assim, para você ter escolhido a prova do TOEFL em vez das outras provas? Você chegou a pesquisar ou foi, assim, porque você já tinha ouvido falar? O que que te levou a escolher essa prova? Então, na verdade, eu já fiz também, quando eu era mais novo, eu fiz prova de Cambridge na época. Uhum. Porque eu fiz um curso de inglês aí, não sei se pode falar o nome, mas eu fiz um curso de inglês aí no Sim. Brasil. Foi a cultura Que foi a, inglesa? foi a cultura Sim, inglesa, então era muito comum as pessoas de lá sim. fazerem, né, as provas de Cambridge. Eu cheguei a fazer o FCE na época e cheguei a entrar num preparatório da própria cultura inglesa para fazer o CAE, mas Uhum. acabou que o CAE eu não fiz porque foi quando eu estava começando a faculdade e aí minha vida mudou um pouco e eu fui focar lá na faculdade. Então eu conhecia a prova de Cambridge, o TOEFL eu tinha ouvido falar só assim, digamos, né? E aí quando eu vi junto ao ICFD, que é a Comissão de Validação de Diploma aqui para os Estados Unidos, né, voltado para a veterinária, que teria o TOEFL e mais duas, que era o IELTS e o CAEL, né, eu comecei a conversar com algumas pessoas que já tinham feito o processo de validação e descobri um grupo. Existe um grupo de WhatsApp com vários brasileiros que estão no mesmo processo de validação e a gente se ajuda lá nesse grupo, estuda junto e tal. E a grande maioria das pessoas optava pelo TOEFL. E davam diferentes argumentos. Falava, a estrutura da prova ela é mais direta, ela é mais simples, então a galera tem uma facilidade, tem uma tendência a ter uma facilidade maior com o TOEFL. Algumas pessoas falavam do IELTS. Mas eu fiz os dois e eu prefiro fazer o IELTS. Eu tentei o TOEFL, não consegui a nota, fui para o IELTS, consegui. Mas aí, como digamos assim, a maioria ia para o TOEFL, eu falei, então o que a maioria está fazendo é o que está funcionando, então eu vou para o TOEFL também. Então eu acabei Uhum. optando pelo TOEFL IBT. E na época que você estava fazendo sua preparação, como é que foi em relação a conciliar a preparação com a sua rotina? Isso fluiu bem? Você conseguiu encaixar tranquilo ou não foi assim? Fluiu. Assim, isso foi muito bom, porque uma coisa que eu gostei muito do seu curso é aquele cronograma sugerido de estudo, onde você Uhum, tem duas opções, de fazer um pouco mais rápido ou fazer um pouco sim. mais devagar. E aí na verdade, assim que eu comecei, eu tentei fazer tudo em um mês, mas daí eu vi que não ia dar, porque eu não ia ter horas
suficiente no meu dia para dedicar. Uhum, E aí fui para a opção de fazer ao longo de 2 meses. uhum, E aí eu vi que tinha encaixado bem. Porque mais ou menos tinha dia que eu gastava 1 hora e pouco, tinha dia que eu gastava 2 horas. Dia que eu estava com uma agenda mais tranquila, eu até antecipava o do dia seguinte, por exemplo, né? Puxava o exercício que seria do dia seguinte, mas eu segui religiosamente aquele cronograma, mandava para a equipe, né, as correções os áudios que eu gravava, as redações também, aí uhum. pegava o feedback, mandava de volta, e eu conseguia fazer à noite. Normalmente eu tinha a organização de estudar à noite, todo dia depois que eu chegava em casa, né, da minha rotina. E final de semana eu tentava dar um gás ali a mais também e fazia durante o dia. Mas o seu cronograma lá foi fundamental nisso, me ajudou muito a me organizar e ir cumprindo ali etapa por etapa, né? Que eu precisava. Uhum. Não, que bom, fico feliz. E na prova, você fez a prova no centro aplicador ou você fez o Home Edition? Eu fiz o Home Edition. Eu achei melhor fazer o Home Edition. Eu olhei, eu tava morando aqui em Orlando já na época, né? Então eu Uhum, olhei, tinha até um centro aplicador aqui perto de casa. Mas eu preferi fazer o Home Edition porque uma amiga minha tinha feito o Home Edition recentemente e falou, cara, foi super tranquilo, você só tem que deixar a webcam ligada, eles pedem para ver ali o seu quarto. E uma coisa que eu não sei se é verdade, mas me falaram, é que no centro aplicador, como tem outras pessoas fazendo, pode atrapalhar. Eles dão uns fones grandes para você sim. usar e, tipo, evitar ouvir o que estão falando, mas mesmo assim você ainda escuta o que estão falando do lado. E aí, como ela me falou isso, eu falei, quer saber? Eu vou tentar o Home Edition porque talvez isso me incomode realmente de estar ali com outras pessoas falando. E aí eu preferi fazer o Home Edition. Chequei se o... Aí falaram para mim assim, mas vê porque tem algumas coisas que eles podem não aceitar o Home Edition. Aí eu fui verificar com o CFD, Uhum. eles falaram que aceitavam, que não era um problema ser o Home Edition. E aí fiz o Home Edition mesmo. Sim, é porque há de fato processos de validação que não aceitam o Home Edition. Por exemplo, acho que a validação de enfermagem não aceita, só aceita a prova feita no centro aplicador. Mas Sim, a grande questão do centro aplicador é justamente essa, porque eles dão um headset, aquele grande mesmo, né? é. Mas se realmente você tiver muitas pessoas e dependendo do volume, né, a altura, como as pessoas falam, realmente Sim. pode ser um pouquinho distracting. E pronto, se você faz a prova em casa, você controla esse ambiente, né? Então, Então, eles dão as recomendações lá, né? Tem um tutorial que explica como você baixa o programa para o seu computador, né? Dá ali as orientações. Se você mora com mais gente, ninguém pode entrar na sala na hora que você está fazendo a prova, né? Sua câmera vai estar ligada. Como eu moro sozinho, isso para mim não era um problema, foi fácil. Então, eles falam para tirar as coisas de cima da sua mesa, né? Aí você pega a câmera, tem que girar assim atrás de você para eles verem como tá. Tem lá esse protocolozinho que segue, mas é bem tranquilo. Fica uma pessoa, né? Uma pessoa acessa remoto, fala com você por um chat. Então, eu achei tranquilo e eu não tenho como comparar porque eu não fiz de fato lá no centro aplicador. Mas pelo que eu ouvi das pessoas falando, se tivesse que fazer de novo, eu optaria de novo por fazer o Home Edition. e você fez as anotações no quadro branco ou você fez na folha de transparência? Eu fiz num quadro branco, eu achei mais fácil. Eles dão as duas opções, né? A folha de transparência, eu achei que eu ia me enrolar. Então eu comprei um quadro branco pela Amazon mesmo, pequenininho, uma caneta ali de ponta fina e ia fazendo lá no quadro branco. O que eu achei ruim, assim, esse é um ponto ruim. Porque quando eu estava fazendo simulados, treinando, eu fazia com folha A4, anotava ali, depois a folha encheu, botava lá de lado e já pegava outra. No Uhum. quadro branco eu tinha que apagar o quadro. E aí nos áudios do listening ali, entre um e outro, ficava corrido, porque ele estava cheio de anotação, eu apagava para ele já estar pronto para o próximo áudio. Então, isso atrapalhou um pouco. Isso atrapalhou, porque a folha, né, eu só pegava a outra e não. Então, quem está pensando em fazer o Home Edition, cara, treina no quadro branco já, porque daí você se adapta a apagar e escrever de novo, entendeu? Sim, sim. Porque foi uma Esse é o coisa que. ideal. Sim, É, foi uma coisa que eu falei para ele, putz, cara, meu quadro tá cheio, tem que apagar ele rapidinho aqui pro próximo áudio. sim, é uma diferença, né? É uma coisa que realmente É, requer prática. A folha realmente uhum, acabou, virou a folha e foi para outra e é, acabou. exatamente. E você saiu Exatamente. confiante da prova quando terminou a prova? Sair, ele, assim que a prova acaba, né, já te dá a nota do Uhum. listening e do reading. E, na verdade, o que eu estava mais preocupado era o listening, porque no ICFD, no processo de validação de veterinária, eles não pedem o mínimo da nota final. Eles pedem de cada parte.
E o listening, eles pedem 25. Né? É a nota mais alta que eles pedem, né? 25 de 30. O writing e o speaking, eu acho que era 23 que eles pediam, ou 22, e o reading era 23. Então, a minha maior preocupação era o listening. Em todos os simulados eu estava tirando entre 24 e 26. Tava sempre, eu falei, cara, vai dar no limite, assim, eu tava pensando, né? E aí, quando eu acabei a prova, que eles já mostraram a nota do listening, eu tirei 25. Tipo, foi no certo ali. Aí, quando eu vi que tinha 25 de listening já, e o reading também, o reading eu fui bem, estava 26 ou 27. Aí eu fiquei tranquilo, eu falei, cara, acho que deu então, porque o speaking e o writing tem quase certeza que mais de 22 eu vou fazer. Pelo que eu via já de estrutura de redação, né? Pelo que a gente estava treinando, eu falei, eu acho que vai dar. Então, pelo fato da nota do listening ter saído assim que eu acabei a prova, os dias que eu esperava o resultado, eu estava tranquilo, assim, eu falei, acho que deu. E aí, quando veio a nota, realmente tinha dado, né? E você tirou quanto, então? Eu tirei, foi 25 de listening, foi 26, e aí foi 26 em cada outra etapa. 26 E de speaking, 26 de writing e 26 de reading, né? E o listening foi, que foi o menor, que foi 25. foi excelente, né? Foi É, foi, cento, excelente. foi 103 ao todo de pontuação. Mas é o que eu falei, eles não, assim, acaba tendo uma pontuação mínima, que para os CFD seria ali 90 e pouco, porque se você somar o mínimo de cada etapa, você chega nesse, acho que 94, 95. Mas é aquela história, não adianta você tirar mais de 100 se no listening você fez 24, por exemplo, eles não vão aceitar. Porque o Sim. listening tem que ir com pelo menos 25, né? Então eu tava nessa preocupação mais com o listening mesmo. E foi a nota que veio certa ali, digamos, né? E você aplicou já o processo de validação? Já, já. Daí assim que saiu a nota, aí eu me inscrevi lá no processo, e aí já, assim que você se inscreve, já aparece a aba para você pedir para a ITS, né, reportar o resultado para eles. Aí você vai lá na ITS, bota o código do ICFD, eles mandam, eles processam e eu estou dando sequência já. Eu tenho outra prova para fazer agora mês que vem, e daí já é prova do conteúdo veterinário, digamos assim, né? E aí depois dessa agora no final do ano vão ter mais duas ao longo do ano que vem, mais uma teórica e uma prática depois. E aí você finaliza o processo e pode solicitar sua licença para atuar como veterinário em qualquer estado aqui, né? Você vai em qualquer um dos 50 estados e essa licença é aceita. Excelente. E o hospital veterinário? Você já abriu? Como é que tá? Sim, a gente inaugurou um hospital chamado All for Pets Emergency Hospital, fica em Ucoia, aqui na região de Orlando. É um centro de emergência 24 horas. A gente abriu dia 2 de maio. A gente está em novembro agora, né? Então são 6 meses aí que o hospital está aberto, está indo tudo bem. Né? A gente tem uma equipe lá com outros veterinários, né? Porque, como falei, eu não atuo como veterinário de fato no Uhum. hospital por não ter licença, mas eu faço toda a parte administrativa junto com o meu sócio lá, então a gente tem trabalhado bastante, tá bem legal, né? O projeto lá, assim. Excelente. Olha, essa é ótimo. Isso me parece realmente é a primeira vez que pronto, eu converso com um aluno que tinha esse projeto de abrir um negócio. Isso é Sim, uma coisa super sim, legal. sim. Eh, e imagino que super trabalhosa também, né? Porque É, é. A gente fazia isso aí no Brasil já, né? Esse meu sócio aqui, ele tinha fundado um hospital veterinário aí no Rio muitos anos atrás e eu trabalhei com ele muitos anos. Eu fui diretor clínico lá do hospital, era cirurgião lá no hospital, que a minha especialização é em cirurgia de pequenos animais. Então a gente já vinha trabalhando junto há muito tempo e aí acabou que teve essa oportunidade de vir para cá, né? Teve todo um contexto envolvido nesse projeto daqui, onde eu entrei de sócio e a gente veio junto. Então, é um desafio por ser outro país, outras leis, outras regras, outra cultura, né? Apesar de que Orlando, a cultura brasileira é muito grande aqui, tem muito brasileiro morando aqui, né? Mas a gente passou, sim, por alguns desafios, apesar de já ter experiência no mercado veterinário de alguns anos no Brasil, né, montar um negócio em outro país realmente traz alguns desafios, com toda certeza. sim, sim, certamente. Sim. Ó, muito obrigada, Matheus, pelo seu tempo, por ter, Nada, professora. vindo conversar aqui Nada. comigo e falar um pouco da sua experiência, tanto, no preparatório como, contar, né, a sua experiência aí de abrir um hospital veterinário e esse processo Sim, da validação do diploma, isso é super importante. sim. E te desejo muito sucesso aí.
Obrigado, professora. A gente vai, eu vou te mandar alguns alunos, tá? Eu estou com aquele projeto que eu te falei, a gente está querendo trazer alguns veterinários brasileiros para cá, e eles precisam passar pela validação. A gente está lançando um programa também de consultoria para ajudar essa galera, né? Tem muito brasileiro querendo vir. Aqui tem uma carência enorme de mão de obra veterinária, então tem muita oportunidade para cá, né? O mercado aqui tá, cara, desesperado atrás de veterinário, porque tem pouca faculdade aqui. Então tem muita gente querendo vir. E aí a gente está começando a mexer algumas coisas disso, então tem muita gente aí para começar a fazer TOEFL aí para iniciar a validação. Então a gente vai fazer essa ponte aí com você, Excelente, vamos fazer essa tá ponte bom? sim, até porque eu tenho certeza que muita gente que me acompanha são veterinários e às vezes estão me Uhum. acompanhando para fazer, às vezes, um mestrado sanduíche, um doutorado sanduíche, Sim, e muita gente às vezes nem pensa nessa possibilidade de validar o diploma, né? é. E isso é uma coisa que é uma possibilidade real, não é? A Sim, pessoa sim, pode sim, fazer esse processo. Então, isso é muito legal também, porque eu também posso, né? Eu acho que tenho alunos que teriam interesse nessa consultoria porque como é sim. um processo que muitas vezes você não tem informação e nada como ter É, alguém que já passou por aquilo ali é. para te ajudar, né, nesse É, caminho. o problema é a informação, realmente. Assim, tem o site, a informação está disponível online, mas o site é bem confuso, são abas e abas ali que vão aparecendo para você ler e tal, então a gente está tentando entregar isso um pouco mais mastigado, mais direto ali, a gente está querendo montar um guia mesmo, né? E tem muita gente em universidade aqui, porque nas universidades, quando você vem, por exemplo, para mestrado, para doutorado, para residência, você não precisa validar o diploma, porque você vem para a universidade. Então, você também trabalhar como veterinário, digamos assim, você também atuar numa linha de pesquisa, também fazer uma especialização. Então, a galera que vem com essa pegada da universidade, às vezes nem se liga muito na validação, porque Sim, num primeiro momento ele não precisa. Só que aquela história, o mercado aqui é muito bom. Então, o cara que vem para a faculdade já passa aqui, às vezes, 1, 2 ou 3 anos fazendo uma especialização, fazendo um mestrado. Pô, se ele conseguir ficar, é muito melhor, porque para ele atuar como veterinário aqui, na minha opinião, hoje é melhor do que atuar aí no Brasil. E aí, se ele correr atrás da validação aqui, tem que ver imigração, beleza, ele vai ter que ter um visto para ficar aqui permanentemente, enfim, mas isso se resolve também. Uma vez ele tendo a licença, ele consegue resolver isso. Então, é interessante difundir essa informação, né? Porque sim. aqui precisa de veterinário. Eu sei porque eu contratei 6 veterinários para o hospital e, cara, foi muito difícil, porque a mão de obra é escassa. É E difícil você arrumar a galera. sim, e quais são as vantagens você acha em relação, né, trabalhar no Brasil como veterinário e trabalhar aí como veterinário? Basicamente, estrutura de trabalho e remuneração, né? Os salários aqui estão bem altos para veterinário, exatamente lei básica de mercado, né? Oferta e demanda. Você tem pouca gente que é veterinário, você tem uma pouca oferta de mão de obra e a demanda está muito alta. Então, literalmente, os salários estão virando quase que leilão ali entre os hospitais, cara, porque tem pouco, então o hospital oferece um salário, o do lado oferece mais, o do lado oferece mais benefício. Então, assim, virou meio que quase que um leilão assim, de salário para cá. E a própria estrutura, normalmente os hospitais americanos têm mais tecnologia, estão mais estruturados, têm equipes maiores. é, então, assim, quando você para olhar uma relação aí a condição de trabalho que você vai ter, né, atrelada ali a uma remuneração maior. É, ainda mais hoje que você tem uma proporção de dólar e real, está cada vez, putz, está 5 já, e quanto que vai estar daqui a 3, 4 anos? Talvez mais, não sei. Tudo bem que você ganha em dólar, você gasta em dólar, porque você vai estar morando aqui. Ok, mas poder de compra aqui é maior. Então, assim, acho que quando você joga num pacote, assim, geral, eu acho que tem muitos pontos positivos que te trazem para os Estados Unidos hoje como veterinário, na minha opinião. Excelente, Matheus. Olha, eu vou te pedir depois você deixa para mim aqui, se você puder deixar o seu e-mail, que eu vou mandar, né? Quando a pessoal Tá, estiver assistindo a entrevista, eu deixo embaixo e mando. E caso alguém já tenha dúvida e tá. queira falar com você sobre a consultoria, sobre esse processo, a pessoa já tem como entrar em contato com você. Tá, beleza. Eu te mando escrito, então, Tá ótimo, pela perfeito. mensagem lá. Tá Tá bom? ótimo, então. Olha, muito obrigada Obrigado. novamente, Matheus. Muito sucesso para Nada. você aí. Um Para abraço. você também, professora. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.